Daí, Curity Nerds, na Nerd Review de hoje, falaremos sobre o filme As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Lembrando que esse é apenas um dos livros que compõem as crônicas, e é um dos 3 que foram adaptados para filme. As Crônicas de Nárnia não tem muitas frases que ficaram famosas, mas uma delas virou até meme. Not cite the deep magic to me, witch. I was there when it was written. Logo no começo do filme, a gente vê que os nossos protagonistas estão em uma guerra. Qual será que é essa guerra? Essa é a Segunda Guerra Mundial. E não há casa segura em Londres. Por isso que os nossos protagonistas precisaram ir para uma casa do campo, né? A casa do professor Kirk, que é onde todas essas aventuras começam. Uma das coisas interessantes que a gente nota em Nárnia, no primeiro contato que a Lucy tem com o lugar, é que os caras nunca vão contrair Covid, pelo menos não até aquele momento. Porque quando ela vai cumprimentar o personagem de lá... Pleased to meet you, Mr. Tumnus. I'm Lucy Pevensey. Oh, you shake it. Why? I don't know. People do it when they meet each other. Não, eles não se cumprimentam lá, eles não se pegam nas mãos. O que evita muita coisa, né? Há muita diferença, principalmente entre os 2 personagens mais novos, que é a Lucy e o Edmund. Um desses exemplos de diferenças entre os dois é quando a Lucy entra no guarda-roupa. Ela, como é uma menininha mais, assim, responsável, quando ela entra, ela não fecha a porta. Afinal, você quer ficar preso dentro do guarda-roupa com o teto, ele trancado pro lado de fora? Não. Já o Edmundo, quando ele entra no guarda-roupa, ele fecha. Então isso daí é uma diferença assim, que dá pra notar, né? Talvez as pessoas que assistiram filmes como Fragmentado e os mais recentes de X-Men nem imaginam que James McAvoy está em As Crônicas de Nárnia. O grande astro que veio a se tornar fez uma aparição em um personagem bem carismático por lá e bem importante para a trama também. Quando a gente encontra esse personagem, né, que é feito pelo James McAvoy, a gente vê um poste, bem ali onde eles se encontram. E você pensa assim, como assim um poste no meio de uma floresta, no meio de um bosque? Esse poste é uma referência ao primeiro livro da saga, O Sobrinho do Feiticeiro, e ele de fato ele aparece em todos os outros livros das Crônicas de Nárnia. E, por incrível que pareça, foi a própria Feiticeira Branca que implantou esse poste. Como assim? Então ela, né, fez uma aparição lá em Londres, lá no Sobrinho do Mago, e ela pegou um pedaço de poste para bater em alguém. Daí todo mundo é teletransportado para Nárnia, mais ou menos assim. E ela deixa esse poste cair no chão. Quando esse poste cai no chão, ele se torna uma semente. E nasce um poste desse pedaço, né, de aço. Nasceu um poste e ele fica vivo lá. Então se torna um poste vivo. Há outras coisas lá no Sobrinho do Mago. Eu aconselho que vocês leiam, que é bem legal. Bem, quem nunca sonhou em ir pra Nárnia depois de assistir os filmes, não é mesmo? Um mundo mágico em que os animais falam e há tanta beleza ao redor. Mas uma coisa que a gente vê nos filmes é que em Nárnia se fala inglês. Então, se você ainda tem esse sonho de ir pra Nárnia, é bom começar a estudar. Lá na casa do Sr. Tumnus tem um livro que se chama O Homem é um Mito. É uma forma da feiticeira, né? Ela provavelmente é ela que lançou esse livro para desencorajar rebeliões. Porque todos, inclusive os narnianos mais jovens, conhecem a profecia dos 4, né, filhos de Adão e Eva, que irão derrubar a feiticeira. Então, né, esse livro faz com que, não, o homem é um mito, não existe esse negócio de profecia, não existe esse negócio de filhos de Adão e filhas de Eva. Falando nisso, bom ter tocado nesse assunto, porque filhos de Adão e Eva nos remete ao quê? A Bíblia, que nos remete a Deus, a religião, fé, e as Crônicas de Nárnia, por mais que não pareça, na verdade parece bastante, tem tudo a ver com isso. As Crônicas de Nárnia são realmente uma analogia bem forte à religião e à história, né? Tanto que, se você notar, Aslan seria Deus em Nárnia. Mas aí você para pra pensar, como que ele sabia, se existe essa profecia, e ele chama os
né, os homens de filhos de Adão e as mulheres de filhas de Eva, como ele sabia da existência de Adão e Eva? Então Aslan também existe no nosso mundo, ele é mesmo Deus, então ele tem um nome aqui e um nome lá. Muitos de vocês têm como personagem favorito Aslan. Mas o meu personagem favorito é o Edmundo. Por que que... mas ele é todo malvadinho, né? Então por que ele é meu personagem favorito? Porque ele é um dos personagens que mais crescem no decorrer do livro, né? E no decorrer, enfim, de toda a saga. Ele é típico filho do meio, que tenta sempre, né, se rebelar, se provar, contrariar, briga com a Lucy, né? Ele chega até a ser mentiroso, cruel, quando estão todos lá em Nárnia. E ele acaba saindo no meio da reunião lá com o Sr. Castor. Então ele perde aquele pedaço da profecia que fala, né, que fala mal, né, da feiticeira, que faz com que poderia ele pensar, nossa, será que a pessoa que eu tô seguindo é uma pessoa, né, boa? Mas ainda bem que ele sai, ele perde, ele vai ao encontro da feiticeira, porque se ele não tivesse feito isso, todos eles, nesse momento que ele falou, vamos pra guerra, né, o que o Castor falou, vamos encontrar Aslan, todos eles teriam ido embora. Não, a gente acabou de fugir de uma guerra, por que a gente vai continuar na guerra? E a Susana até fala, né, o Pedro, a Susana fala, vamos fugir, né, a gente fugiu da guerra, e o Pedro fala, não, mas e o Edmundo? Como é que a gente vai deixar o Edmundo pra trás? Então, se o Edmundo não tivesse ficado até o final, não tivesse sido esse piazinho cruel, não teria acontecido. Eles estariam sofrendo até hoje, lá em Nárnia, né? E tem mais, com relação ao Edmundo, ele pega e tem uma conversa com Aslan. E essa conversa, ela fica oculta a nós, espectadores, e a nós, leitores também, no livro, não aparece qual é essa conversa com Aslan. Então, só nos resta imaginar o que será que Aslan conversou com Edmundo para que Edmundo se arrependesse e ficasse tão bonzinho a partir desse momento. Sendo um grande clássico da cultura nerd, as Crônicas de Nárnia apresentam elementos de RPG. Então, caso você não tenha notado, há sim o desenvolvimento, né, de cada personagem e eles passam por várias, digamos assim, missões secundárias até a grande missão principal, claro, passando por ela, né, avançando. E o melhor momento é quando eles ganham os presentes do, né, Papai Noel. Sim, tem Papai Noel em Nárnia. Então, aquilo ali foi muito RPG pra mim, do tipo, tá, vocês chegaram até aqui, então agora você ganha uma arma melhor, você também ganha um itemzinho aqui. E já que a gente tá falando no Edmundo, nesse momento eles estão sem o Edmundo e o Edmundo não ganha o presente na hora. E quando eles se juntam de novo, eu fiquei pensando, tá, mas ele vai ganhar o presente agora? Não, ele não ganha. Ele ficou sem mesmo, perdeu, sabe? Tipo... Indo mal. Exato, você não tava ali com a equipe, não ganhou o loot, já era. Perdeu, Playboy, perdeu. Quem mais ganhou presente, mas não aparece lá no filme, só aparece no livro, é o Sr. Castor e a Sra. Castora. E os dois ganham presentes também. A Sra. Castora ganha um conjunto de chá, e o Sr. Castor ganha o dick dele completado. E falando em Sr. Castor, e uma coisa bastante interessante, assim, dentro dos narnianos, né, que são esses animais que falam, outros seres mitológicos, tem bastante coisas interessantes, assim, peculiares, que mostram eles como se fossem os humanos de Nárnia. Por exemplo, o Sr. Castor não gosta de banho. Mesmo, né, ele vive sendo um castor que vive boa parte da vida dentro da água, ele não gosta de banho. Já a raposa, que a gente vê com uma personagem traidora, uma personagem, assim, maligna, no filme ela não tá do lado da rainha, da feiticeira branca. Ela tá do lado de Aslan. Então, tanto que ela auxilia, né, os protagonistas e é, inclusive, petrificada por causa disso, por causa desse auxílio. Falando em animais, há uma coisa muito peculiar em Nárnia, que realmente, né, os animais todos falam. E aí, ao longo desse filme, até mesmo no livro, né, isso é bem adaptado, você percebe algumas inconsistências. Por exemplo, o Castor, ele realmente se apresenta como o Sr. Castor. Então, tipo, será que ele é o único Castor dali? Pô, tem a Castora também, mas, né, eles são os únicos? Será que tem outro? Como que chama o outro?
Então fica esse, tipo, é o próprio nome, né? A raposa também é a raposa. Só que em determinado momento do filme, quando o Edmundo está montando o cavalo que ele usa pra guerra, ele chama ele de cavalo e o cavalo fala, não, meu nome é Philip, não é cavalo. E daí, tipo, eu fiquei, peraí, uns têm nome e outros não têm. Metade, mais ou menos, dos Narnianos foram para o lado de Aslan, né? Permaneceram fiéis a Aslan. E uma outra metade ficou do lado de feiticeira. Além de bruxas, lobisomens, que já são animais, né, de malignos, né, em todos na maioria, pelo menos, da ficção, como que a feiticeira consegue controlar? Então, tem uma parte lá no filme mesmo que mostra o Edmundo comendo um docinho, né, manjar turco. E esse docinho, ele é mágico. E quanto mais a pessoa come, mais ela fica com vontade de comer. E faz com que ela esqueça completamente outras coisas. A única coisa que ela quer, essa pessoa quer, é comer mais docinho. E ela vai fazer o que pedirem para ela fazer, para ela conseguir mais docinho. Então, ele come um tanto, daí ela fala assim, agora não tem mais. Ele fala, mas eu quero mais, né, no livro. No filme fica meio subentendido. E daí ela fala assim, não, se você quer mais, você tem que ir até o meu castelo, que eu tenho salas e salas de manjar turco. E você tem que levar os teus irmãos. Então é assim que o Edmundo fica assim, não, é verdade, eu tenho que levar meus irmãos, eu quero ser rei, eu quero ser príncipe, ela vai me tornar príncipe, eu vou comer muito manjar turco. E até, né, uma parte fazendo analogia, né, no filme o anão come um pedacinho, né, de manjar turco, então significa que, de fato, é um jeito muito eficaz dela controlar todo mundo. Voltando às analogias religiosas, há um momento do filme em que Aslan acaba se sacrificando pelo bem de todos. E é uma cena bem pesada, e no livro ainda mais, mas no filme conseguiu transmitir bastante a força ali do momento, né? Que eles querem, né? A feiticeira branca quer matar o Edmundo, e pela traição dele com os irmãos. E o Aslan não quer, ele quer proteger o Edmundo. Então, de repente, ele vai sozinho e deixa a feiticeira e os outros matarem ele. E as meninas, né, a Lúcia e a Susana, presenciam esse momento. Inclusive o Aslan encontra elas seguindo ele e deixa elas presenciarem isso. E aí até aí tudo bem, a grande analogia vem depois, que logo em seguida o Aslan ressuscita. Então, né, você já entendeu onde eu quero chegar. Então ele volta. Só que aí é que muda um pouco as coisas, porque eu achei até meio interessante, um pouco engraçado, porque ele volta e elas perguntam, como que você voltou? Então aí ele fala, não, o que a feiticeira não sabia é que quando alguém se sacrifica de vontade própria para ir no lugar de alguém que cometeu uma traição neste mesmo lugar, essa pessoa não morre. Eu fiquei pensando, cara, isso é muito específico para essa situação. Que, tipo, que perfeito, né? Nossa. Não, para tudo. Vamos fazer desse jeito. Susana e a Lucy, elas presenciam, né, essa cena do Aslan. Enquanto Pedro está lá liderando o exército, tá batalhando, tá, né, quase perdendo contra a feiticeira branca. E por que Pedro se sai tão bem? Porque ele sempre quis servir. A gente vê lá no começo, ele passa admirando, né, um soldado. Então, quando né, Aslan coloca Pedro como dirigente, né, desse exército, Pedro está ali, ou como cavaleiro, está ali onde ele sempre quis estar. Apesar de que não é na mesma guerra que ele gostaria de estar, né? Uma guerra bem melhor aos meus olhos, né? Porque está lutando contra uma feiticeira má, não contra outra nação. E então ele se sai tão bem, mesmo eles tendo fugido de uma guerra, porque na verdade ele sempre quis ser esse soldado, sempre quis ir pra guerra, sempre quis, né, vencer, lutar em busca de um ideal. Falando sobre o Pedro, isso talvez não fica tão evidente no começo, porque ele está meio relutante disso, de seguir na guerra, né? Talvez
pelas irmãs dele, talvez pela família que ele queira proteger. Mas a partir do momento que o Edmundo, que é da família, está em perigo, ele decide seguir em frente. E é interessante também que ele que estava tão assim, tipo, não vamos fazer nada, não vamos nos meter, ele de repente passa a ser o líder do negócio todo. Tipo, o Aslan só fala, não, o Aslan não, o Aslan nem tava lá. Um outro cara lá fala, você que vai liderar. Ele, tá bom então. Ele só pega a espada que ele ganhou do Papai Noel, o escudão e bora, tá ligado? Tipo, pra quem tava relutante meia hora antes, de repente o maluco é o general de um monte de raças ali, de um lugar que ele nem conhecia, e enfrentando uma tirana ali que queria dominar o lugar. Então, não foi um desenvolvimento tão profundo quanto o do Edmundo, mas foi um desenvolvimento. Dante Alighieri aparece no filme. É o busto que a Dona Marta não os deixa tocarem. Na primeira vez no castelo da Feiticeira Branca, o Edmundo vê um monte de estátuas no jardim dela. E só de zoa, ele pega um pedaço de carvão e faz um óculos e um bigode em uma estátua de uma pantera que estava lá. Só que o que ele não sabia é que todas essas estátuas eram, na verdade, pessoas petrificadas pela magia da feiticeira. E quando a magia é quebrada, a pantera volta à vida com o mesmo óculos e o bigode pintado. Quer dizer, né? Ganhou um desenho aí sem pedir e, pelo jeito, continuou. Os filmes da Disney é muito comum easter eggs, né? E esse não é diferente. Tem muitos easter eggs relacionados ao livro Sobrinho do Mago. Os entalhes do guarda-roupa, que são referentes às passagens do livro. A maçã de prata no porta-fumo do Professor Kirk. O próprio Professor Kirk. Os desenhos de folhas de maçã no escudo do Pedro. E para fechar, um detalhe bem curioso e importante é que na cena em que os 4 estão entrando no guarda-roupa para ir para Nárnia, eles já gravaram a volta, que é quando eles saem do guarda-roupa. E isso pode parecer algo bem pequeno e irrelevante, mas não é, porque como Nárnia, né, lá eles viveram uma vida inteira, estimo que eles chegaram aos 25, 30 anos ali como reis de Nárnia, eles saem e é o mesmo momento em que eles entram. É como se eles tivessem ficado lá por, sei lá, um segundo. Tipo, é como se eles tivessem entrado e saído. E é interessante que eles fizeram questão de gravar no mesmo momento. Então, talvez se eles tivessem feito em outro dia mesmo, em outro dia de gravação, ou 2 dias depois, ou enfim, só depois do fim do filme, talvez já aparecesse alguma diferença ali no crescimento das crianças. E nós vamos ficando por aqui. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. E aproveite para se inscrever no canal. Até! Até!